noite começa a incendiar a gente. Mas sabe que Ele está nos preparando para um ambiente diferente, né? Ele está nos preparando. Ele está nos preparando. Eu sei que Deus vai falar muito com a gente nesses dias. E eu quero te falar uma palavra muito preciosa, que na segunda-feira, quando eu estava vindo para cá, minha esposa teve um sonho. E o sonho era que a gente estava vindo, ajudando juntos para vir para esse evento. E aqui nem tem ar-condicionado, né? A gente estava colocando o filtro no ar-condicionado. E ela falou assim: o que significa isso? A gente estava trazendo um carro muito grande para colocar no filtro do ar-condicionado. A gente começou a orar sobre isso. Sabe, não adianta um ambiente certo se o filtro do ar-condicionado estiver cheio de ácaros, cheio de coisas. Aquilo foi liberado, muitas vezes adoece as pessoas. Entende o que eu estou falando? Se você não colocar o filtro correto, aquilo que você receber nesses dias acaba adoecendo, sabe? E Deus quer liberar um filtro novo para nossas vidas, sabe? E quando eu estava orando, Deus, que filtro é esse? O Espírito Santo falou bem forte no meu coração: anda em espírito, andar em espírito, sabe? Tudo que você está recebendo aqui, meu irmão, minha irmã, para que não te adoeça, o inimigo não faça uma distorção, complica a sua cabeça, você fica fora daquilo que Deus te chamou. Ande em espírito. Esse é o filtro que o cristão tem que andar. O Espírito, ele fala com você, mas existem várias vozes. Existe a voz da alma, existe a voz de muitas vozes malignas, inclusive, que vêm na mente das pessoas e rouba. Tinha um homem na Bíblia que ele foi pai de Sansão, Manoá, o nome dele. E quando o anjo veio para avisar algo para ele, ele não estava no lugar certo. Aí a esposa dele estava lá, recebeu a palavra. E aí ele estava no campo. E na hora que ele falou assim: pede um anjo para voltar, eu quero saber. Deus vai trazer um nazireu para minha casa, eu quero saber o que Deus vai fazer. Só que na outra vez que o anjo veio, ele também não estava lá. Sabe, tem gente que são assim mesmo, eles vacilão. Na hora que Deus está movendo, está fora daqui, não é verdade? Mas não adianta um ambiente para ouvir a voz de Deus se você não colocar o filtro certo. Não adianta o ambiente se você não começar a andar na presença de Deus. Ande em espírito. Ande em espírito. Comece a colocar o filtro. Esse é o filtro para você entender a palavra de Deus e o inimigo não roubar. Entende? Então, aquieta seu coração. Espera no Senhor, confia nele. Pai, eu oro para que o Senhor possa liberar sobre as nossas vidas nessa tarde. Meu Deus, que não haja cansaço, que não haja perturbação, que não haja pensamentos fora daqui. E que a nossa mente seja cativo ao Senhor Jesus, para que o Senhor possa falar. Nós estamos num ambiente propício ao Senhor ministrar nos nossos corações, um ambiente propício a gerar sonhos, trazer esperança. Mas muitas vezes alguns sonhos distorcidos acabam adoecendo as pessoas. Nós não queremos ver ninguém sair daqui doente, muito pelo contrário, queremos ver todo mundo sarado, fluindo naquele chamado, no propósito que o Senhor preparou para nossas vidas. Que esses jovens saiam daqui, Pai, com esse filtro de andar na tua presença, de sempre ouvir, assim como Davi caminhou com o Senhor. Que nós saímos daqui, Pai, entendendo, recebendo. Aleluia, aleluia. Sabe, eu quero convidar minha esposa, ela vai dar uma palavra sobre o ministério que nós fazemos. Eu sou presidente da AM, a gente tem um trabalho na África. Eu queria que ela explicasse um pouquinho sobre isso. E se você sentir algo sobre isso, eu queria que você fizesse parte desse ministério. Amém? Sabe, Deus está precisando de pessoas para socorrer a África. Ele vai usar o Brasil. E quando a gente vê aquelas crianças que a gente já foi lá, desde a primeira vez que eu fui, eu não fui mais a mesma pessoa. Porque a gente é quebrado de uma maneira tão forte. Então, talvez você fale assim: o que eu posso fazer para a África? Talvez seja só orar. Eu posso ofertar. Eu sei que tem muitos aqui que já estão com o coração queimando para ir também. Sabe, Deus pode dar um sonho para você fazer isso. Mas então eu quero que no momento que você abra o seu coração e filtra e pergunta: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com relação a isso? Amém, glória a Deus. Boa tarde. Meu nome é Denise, sou esposa do pastor Jonatas. E é um privilégio para nós estarmos aqui, aprendendo com vocês, né? Sendo abençoados aqui também pela vida de cada um de vocês. Porque eu creio, irmãos, que ninguém aqui sabe tanto que não precise aprender alguma coisa. E também não sabe tão pouco que não tenha já algo para ensinar. Nós temos vivido isso, essas experiências na África.
E antes de falar sobre o apadrinhamento, não tem como a gente falar do apadrinhamento se a gente não falar das viagens missionárias. O Jonatas, ele é presidente dessa associação, chama Associação Internacional de Missões. E desde 2010 nós realizamos viagens missionárias à África. São períodos curtos que nós reunimos voluntários que doam suas férias, doam sua prestação de serviços dentro da área que ele atua para abençoar alguma nação. E nós já fazíamos esse trabalho já há vários anos em outros locais, e cada ano nós íamos em um país. Mas desde que colocamos os nossos pés na África, não deixamos mais de ir lá. A necessidade foi tanta, o clamor foi tanto, que nós passamos aí todos os anos. E em 2013, Judson foi conosco, a Cíntia está aqui também foi conosco. E a partir dali, desses laços que foram sendo gerados com os ministérios que já estão implantados ali, especificamente em Moçambique, em Namíbia, nós iniciamos esse projeto de apadrinhamento. Gente, nós vimos realidades ali que, se a gente fosse parar para contar, só indo lá, se Deus der a oportunidade de vocês irem, irmãos, vão, porque vale a pena você ir. Porque só você indo lá para você entender o que é você ver uma criança colocar a mão no chão e pegar uma areia para comer, porque não tem nada para comer. A alimentação em Moçambique normalmente é uma alimentação por dia, de um alimento que eles chamam de shima. É uma farinha branca, até ali no cartaz tem um pouquinho, vocês podem ver. É uma farinha branca, como se fosse um fubá, e eles fazem ali uma espécie de angu, um mingau mais grosso, e comem aquela shima. Aquilo ali é o alimento do dia. Quando tem a shima? Nas primeiras vezes que nós fomos, antes mesmo de fazer o apadrinhamento, nós vimos exemplos assim. Fazíamos trabalho com crianças, cada evento era 300, 400 crianças. A criança brota assim, né, do chão lá, é muita criança. E a gente sempre levava uma palavra, brincadeiras e oração pelas crianças e a tradicional lembrancinha. A gente colocava balas, biscoitos dentro daquele pacote e entregava para as crianças. E elas pegavam e não comiam. E aquilo a gente ficou incomodado. Falei assim, mas pode comer, é para você. Aí eles falavam assim, não, eu vou levar para dividir com os meus irmãos. Sabe, é uma realidade completamente diferente. É uma cultura completamente diferente. E nós víamos assim que às vezes muitos jovens iam conosco nessas viagens. Nessas viagens vai gente de toda idade, de toda classe social, de toda profissão. E a gente via assim que às vezes eles iam pensando assim, gente, eu não tenho nada. Não sei mal falar 2, 3 versículos. Mas quando chegava lá, aquilo era suficiente para alimentar espiritualmente muitas pessoas. Pessoas que vinham a nós, assim, às vezes a gente ia para entregar Bíblias e eles vinham e tinham caminhado distâncias longas para nos ouvir, porque sabiam que a gente ia naquela época, sempre a gente vai mais ou menos na mesma época. Então eles já sabiam que a equipe estava indo, eles vinham caminhando de longe para ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente oferecia Bíblias para eles e eles falavam assim, vocês não estão entendendo, a gente não sabe ler. A gente quer decorar um verso para poder falar na nossa aldeia. Para poder, a sede é tanta, o clamor é tanto, irmãos, vocês não têm noção. E Deus tem usado a vida dessas crianças do projeto de apadrinhamento, porque nós cremos que nós não estamos só alimentando fisicamente essas crianças. Elas estão sendo alimentadas espiritualmente, estão sendo discipuladas, já estão alcançando suas próprias famílias. E nós cremos que Deus vai levantar missionários nativos ali para alcançar a África, em nome de Jesus. E nós queremos fazer parte disso. Nós podemos fazer parte orando, nós podemos fazer parte contribuindo. Ali atrás tem esse papelzinho aqui, olha. Você pode levar para a sua igreja, para a sua casa, pode ficar à vontade para você orar, pensar se é o momento de você fazer esse compromisso. Porque o apadrinhamento não é uma oferta única. O apadrinhamento é um vínculo que você vai estar fazendo com uma criança específica. E ela vai querer esse vínculo. E você também vai querer conhecer sobre essa criança, saber mais sobre ela. Por isso, é um compromisso. Então, ora, pede a Deus confirmação se você
vai fazer esse compromisso sozinho ou com mais alguém. Sabe, gente, são R$60 por mês, R$2 por dia. Você alimenta uma criança lá na África. Não é nada, mas para eles faz uma diferença tremenda, tremenda. Cada padrinho recebe um kit. E eu trouxe até para mostrar para vocês esse kit aqui. Que aí tem a foto do seu afilhado, a data de nascimento, para você orar por ele. Você recebe também a história de vida da criança, uma foto para você de corpinho inteiro. E esse menininho aqui em especial, ele chama Shalter. Ele é de Moçambique. Ele fez parte de um projeto que chama Rara Beleza. Só que, irmãos, esse é um dos projetos que a gente fica muito feliz, porque é um dos que mais a criança rapidinho sai do apadrinhamento. Sabe por quê? Ele resgata meninas que estavam na prostituição. O projeto Rara Beleza ensina a profissão de cabeleireiro para meninas que estavam na prostituição. E essas crianças apadrinhadas são filhas dessas ex-prostitutas. E elas, por que eles saem do apadrinhamento? Porque com o curso de cabeleireiro, elas começam a arrumar os cabelos dos seus clientes, vão melhorando financeiramente, saem daquela vida de prostituição e elas mesmas chegam e falam assim, olha, o Shalter foi um dos que saiu recentemente. Eles chegam para o projeto e falam assim, olha, a gente não precisa mais do projeto, pode passar para outra criança, porque agora eu tenho como sustentar minha casa, eu tenho como sustentar o meu filho. Então, irmãos, esse aqui eu trouxe só para vocês verem, mas o Shalter, você pode orar por ele, pela mãe dele, mas ele já está sendo cuidado pela mamãe dele, já construiu a casinha dela. Ano retrasado nós até fomos na casa dela, ela pediu para a gente ir lá orar, toda feliz, porque Deus mudou a vida dela, mudou a vida do Shalter e tem mudado a vida de muitas crianças. E nós queremos deixar esse convite para vocês. Nos ajude, gente, nos ajude a alcançar a vida dessas crianças, a serem fiéis mesmo, porque elas contam conosco, elas contam com a igreja. E nós temos essa característica de buscar esses padrinhos na igreja do Senhor. Porque se a gente fala para um empresário, nós temos, a IEM tem CNPJ, ela pode emitir recibos, então empresários podem fazer doações e debitar imposto de renda, mas a gente não quer o dinheiro, nós queremos a oração da igreja. Nós queremos que não é só esse dinheiro, sabe? O dinheiro vai abençoar, realmente abençoa. Mas a gente precisa da oração da igreja, desse vínculo, de saber que vai ter alguém que vai colocar a foto na geladeira e que vai orar e vai abençoar a vida daquela criança, vai orar pela família dela, pelo crescimento dela, né? E Deus tem feito grandes coisas ali, através desse apadrinhamento. E ficou aberto, então, o convite a vocês para conhecerem, para levar ali o material. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar, a mim ou a Cíntia, que também está andando por aí com aquele bebezinho, com a Sara. Vocês vão saber que ela está por aí também. E sobre a viagem missionária, se alguém também quiser fazer parte, nós estamos abertos, sempre treinamos as equipes para ir tanto para o Amazonas quanto para Moçambique ou Namíbia, que são os 3 locais que nós temos trabalho estabelecido. Amém? Então, muito obrigada, irmãos. Aleluia, é um privilégio para nós podermos abençoar essas crianças, sabe? E como minha esposa está falando, a gente teve experiências sobrenaturais de Deus restaurando, sabe, tirando crianças, mudando a vida dessas crianças. E se Deus te está desafiando nessa manhã, nessa tarde, sabe, creia nisso. Talvez se você não puder fazer sozinho, junta com alguém, sabe, R$60, divide por 3 pessoas, e com certeza Deus vai te honrar, sabe, porque isso é o chamado da igreja. E essa tarde eu vou falar sobre igreja, né? Quem é igreja aqui, gente? Então essa palavra é para a gente, não é? Amém? Eu queria que você ficasse em pé, porque a gente vai ler uma palavra, e eu queria que a gente lesse essa palavra em pé. Na verdade, eu acho que muita gente sabe esse versículo, essa parte de cor, mas eu vou explicar porque eu quero que vocês escutem essa palavra em pé. Primeiro porque está na Bíblia, então a Bíblia é importante a gente ouvir em pé. Mas primeiro porque foi a última palavra que Jesus liberou para a igreja dele. Amém? Sabe, Jesus estava indo, acabando de ir para o céu, estava sendo aquele momento que ele estava indo, sendo, sabe, subindo aos céus.
E Ele deixou uma palavra para mim e para você. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Sabe, será que você consegue imaginar esse momento, sabe? Quando a pessoa está despedindo, a última recomendação, a última coisa que Ele deixa de mais precioso para a gente. O que será que Ele deixou? Muita gente já sabe de qual é isso. Mas isso é precioso. Amém? Todo mundo achou? Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vou ler de novo. Mas recebereis, tem uma tradução que fala poder. Recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Que nós possamos receber esse poder do Espírito Santo, para sermos testemunha tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto aos confins da terra. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar graça, meu Deus, para cumprir esse chamado. Libera sobre as nossas vidas esse poder. Queremos mais do Senhor. Libera poder nessa noite. Libera o poder do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, foi a última palavra que Jesus liberou para os discípulos. Então a gente tem que prestar atenção. O que Ele queria? A última recomendação. Ele caminhou 3 anos com os discípulos, discipulando, ensinando. Ele fez milagre, curou pessoas, ressuscitou mortos. E na hora que ele estava indo embora, ele deixou essa palavra. Busque poder. Receba poder. Para o quê? Ser testemunha. Sabe, essa palavra testemunha talvez não soa muito bem para você, porque existe uma religião que chama testemunho de Jeová. Eu não quero que ninguém vire testemunha de nada aqui. A Bíblia fala para a gente ser testemunha de Jesus e cumprir o chamado. Sabe o que Deus te chamou para fazer? Ser testemunha. Se Deus te chamou para fazer um doutorado, mestrado, ótimo. Mas o objetivo disso, gente, é testemunhar de Jesus. Amém. Se Deus te chamou para implantar igreja, implante igreja, faça ministério, cante, dance. Mas o teu chamado, o teu propósito é o quê? Ser testemunha de Jesus. Testemunhar o valor de Jesus. Aí quando se fala sobre a palavra testemunha, acaba gerando um pouco de confusão nas pessoas, porque testemunha a gente lembra daquele que está olhando, né? Então, vocês estão olhando para mim aqui, ótimo, espero que vocês continuem olhando, ninguém durma aqui, né? Mas testemunha é mais de olhar para as pessoas. Testemunha não fica só olhando. Fala a pessoa que está ao seu lado. Testemunha não fica só olhando. Não é a primeira palavra que pensa na mente assim, eu vou testemunhar alguma coisa, né? Não, gente, testemunha não fica olhando, não. Quando você casa, quem já casou, que sabe o que eu estou falando. Você vai no juiz de paz, o que tem perto dele além do juiz de paz? Testemunha. Testemunha, sabe, olha, eu estou testemunhando que esse cara está casando mesmo, é da vontade dele, ele não está obrigando ninguém a casar com ele. Depois, não tem como, você que quis casar. O juiz pergunta, é da sua vontade de casar? Alguém te pressionando? Não, eu sou testemunha que ele quer casar. E o cara fala, eu quero casar, alegre, né? Mas testemunha também, gente, quando você compra alguma coisa, que faz um contrato de compra e venda, o que tem que ter lá embaixo do contrato? Testemunha. Sabe, testemunha estabelece coisas, ele firma contrato, ele gera algo. Então quando você falar sobre testemunha, você vai lembrar que Deus te chamou para estabelecer algo no reino de Deus. Deus te chamou para estabelecer algo. O que será que Deus chamou para você estabelecer até os confins da terra? O reino dele. Ele te chamou para ser testemunha do reino dele até os confins da terra. Deus te chamou para ser testemunha dele. É por isso que você precisa de poder. Para você olhar, vir aqui, sentar e ficar olhando para mim, não precisa de poder não. Você precisa ter um dinheiro, coragem de vir para Belo Horizonte. Você vem aqui, senta aqui, canta, dança. Agora, para ser testemunha de Jesus, você vai precisar de poder. Aleluia! Você vai precisar ser cheio do poder de Deus. Sem isso você não consegue fazer. Deus tem chamado a igreja dele para ter poder. É por isso que a gente fala sobre oração. Se você não ora, não tem como vir poder. Se você não vai para o monte, não dobra o seu joelho, vai no seu quarto lá e começa a orar. Meu Deus, eu quero ter esse poder que libera sobre a minha vida. Tão interessante isso, né? Deus prometeu o Espírito Santo, mas você precisa pedir. Aí, sabe o que eu vejo aqui nesse versículo também? Que Deus desafia a gente a ser testemunha
Mais do que você, Ele quer que você seja um testemunho não só na sua cidade, na sua casa. Ele quer que você seja testemunha tanto, fala comigo, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria e até, e também fraco, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Será que Deus ficou meio doido? Não? Que eu vi que a gente fala sobre, acha que Deus é doido, né? Será que Deus endoidou quando mandou você fazer esse testemunho ao mesmo tempo? Né? A palavra está tanto. A palavra tanto significa assim, ao mesmo tempo. Você vai fazer testemunho aqui na sua terra, lá na África, e até os confins da terra, onde você imaginar que é o fim do mundo. Ele te chamou. Será que Deus perdeu o juízo quando Ele mandou você fazer isso? O que vocês acham? Hein? Será que é possível ser testemunha, estabelecer algo até os confins da terra? A mesma hora que eu estou estabelecendo a minha igreja aqui, o meu ministério aqui, estou estabelecendo algo lá na África. Será que é possível? O que vocês acham? Ô, gente, se Deus falou, é possível, né? Se Deus falou, é possível. E se você está caminhando só pensando em você está correndo risco seríssimo de ficar paralisado. O Júlio falou uma coisa sobre caixa, né? As pessoas ficam na caixa porque ele fica pensando só, Deus me chamou para ser testemunha só aqui. Faz cada um no seu quadrado e fica ali naquele pontinho ali. Será que é isso que Deus chamou? Ao mesmo tempo, meu irmão. Sabe uma coisa que eu pensei sobre ao mesmo tempo? A oração te leva a você fazer missões até o confim da terra. Aleluia. Você está orando, você pisa em nações, em espírito. Então você já começou a clarear um pouquinho como é que Deus quer que você faça. Então você tem que estar conectado com o mover missionário nas nações. Sabe? Comece a envolver, saber como é que estão os missionários, como é que o Brasil está enviando missionário, como é que está, quais são as aflições dele. E pare de orar só por você. Então você quer orar por você, é ótimo, mas ora também por eles, para que o reino de Deus seja estabelecido lá. Você pode ofertar por eles, você pode, sabe, ir lá visitar eles, dar um abraço com eles, sabe, chorar com eles, sonhar com eles, sabe, viver junto com eles um tempo. Como essa viagem missionária, você vai um tempo com eles lá, passa lá, doe as suas férias para fazer isso. Amém? Estão entendendo isso? Como é que funciona? Não é simples, parece que não é simples, mas a gente acaba tão envolvido com a nossa necessidade que a gente esquece isso. Sabe, Deus chamou para você fazer ao mesmo tempo. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou para as nações. Não vai. Depois que eu terminar meu doutorado, eu vou para as nações. Não vai. Se você não começar a dividir o tempo que você tem agora e pensar nas nações, Deus não vai te levar lá. Comece a dividir isso. Alguém já ouviu falar aqui sobre a igreja de Jerusalém? Alguém? Nunca ouviu falar? Então, tinha uma igreja em Jerusalém, gente, uma igreja cheia do poder. Por favor, em Atos 2. Não precisa nem abrir, depois vocês olham em casa, eu vou contar para você como é que era a igreja de Jerusalém. Era uma igreja, gente, quem ministrava lá era o apóstolo Pedro. Uma vez Pedro chegou lá para ministrar e falou assim: olha, eu lembro o dia que Jesus mandou mandar sobre as águas. Que maravilha. Pensou sobre isso, o testemunho que ele dá sobre isso. João falando assim: olha, eu vi Jesus ressuscitando Lázaro. Ele entrou lá dentro e falou assim: sai para fora, Lázaro. Eu vi Jesus curando pessoas. Eu vi isso. Eram esses homens que pregavam nessa igreja. Tinha um poder tremendo neste lugar. Havia a glória de Deus estava ali. Glória. Pessoas eram curadas. Na hora que eles iam para esse lugar, sabe, pessoas eram curadas. Tinha um mendigo na porta da igreja de Jerusalém. E na hora que eles estavam caminhando, indo para a reunião de oração, Pedro falou assim: levanta e anda. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. E ele foi curado. Sabe, cura naquele lugar era maravilha. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Era um relacionamento maravilhoso. Havia milagres, prodígios. A igreja crescia muito. Era uma igreja abençoada. Mas eles estavam dentro de uma caixinha. Eles só pensavam em Jerusalém. Vocês já viram uma igreja assim? Será que aqui no Brasil tem algumas igrejas assim? Com certeza tem, né? Sabe, as pessoas só pensam na igreja deles. Você não pode pensar só em você. O cristianismo não está focado só em você. O cristianismo não está focado no seu sonho, no seu projeto. O cristianismo está focado no propósito de Deus. E o propósito de Deus é alcançar todas as nações da terra. Aí Jesus vai voltar depois que isso acontecer. Então,
Se você quer que Jesus volte mais rápido, comece a promover isso. Comece a entender isso, que Deus te chamou para isso. E a igreja de Jerusalém, a palavra de Deus fala o seguinte, que ele só pregava para judeu. Quer dizer, o meu projeto de evangelismo é judeu. Meu chamado, eu só prego para judeu. Qual que é a sua religião? Qual que é a sua etnia? Ah, não, então eu não posso pregar para você. Qual que é a sua cor? Não, então eu não prego para você. Qual time que você torce? Não. O chamado da minha igreja é apenas esse. Sabe, seu chamado é até os confins da terra. Fala a pessoa do seu lado, seu chamado é até os confins da terra. Não existe caixinha. Aqui, eu vou edificar esse templo. Sabe, o reino é dele. Nós somos cooperadores do reino de Deus. E sabe o que aconteceu com essa igreja tão abençoada de Jerusalém? Fala assim, ai, ai, ai. Veio uma perseguição, porque eles não queriam pregar para os outros. Interessante isso, né? Eles não queriam pregar para os outros. E quando a gente olha para a igreja brasileira, que ela começou a crescer, e as igrejas começaram a crescer, e eles começaram a construir templos maravilhosos, não contra nada contra o templo, façam um ar-condicionado, ponham de maravilha, mas não pode ser só ali. Você tem que sonhar também até os confins da terra. E muitos se perderam nisso, começaram a focar só isso. Eu vou cuidar só dos meus aqui, eu vou para perto dele. Aí veio a perseguição. E a Bíblia fala que a perseguição veio e eles não cumpriram o chamado de ser testemunho. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Mas a boa notícia é que Deus sempre move algo. Aleluia. Deus sempre está gerando algo novo. Deus sempre está gerando algo. Você já ouviu falar de Gileade? Quem já ouviu falar sobre Gileade? Gileade é uma cidade, na verdade uma região que tinha em Israel, tem até hoje. E o Egito, as pessoas vinham de longe em Gileade para ser curado. Então eles vinham lá porque tinha uma planta lá que eles curavam. E eles sabiam que tinha algo diferente em Gileade. E assim, por exemplo, o que será que tem tão diferente em Gileade, né? O que será que tem que cura as pessoas? E eu comecei a olhar sobre Gileade, e Deus me ensinou muito sobre Gileade. Sabe, Gileade é uma cidade, e na verdade é uma região, tinha umas cadeias montanhosas que ficavam na divisa. E quando Josué foi tomar a terra prometida que Deus liberou para eles, na hora que eles chegaram em Gileade, as tribos falaram, nossa, esse lugar é maravilhoso, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui, olha que vista maravilhosa. Você vem aqui em Belo Horizonte, né? Que você vai lá na Serra do Curral, você tem uma vista panorâmica de Belo Horizonte, é algo maravilhoso. Eu imagino eles assim, nossa, que lugar maravilhoso, Gileade é algo tremendo. Tinha uma visão, sabe, de toda a terra prometida, era a visão. E em Gileade tinha cura. Era uma região de cadeias montanhosas, e lá, por ser muito alto, congelava, e na época do verão, né, que descongelava aquelas cadeias, aquela água ia descendo e abastecia o Rio Jordão. Aleluia. Sabe, o Rio Jordão saía de Gileade, era algo fantástico, né? E aí quando você começa a pesquisar o que significa Gileade, significa assim, testemunho. Fala a pessoa que está ao seu lado, testemunho. Sabe, Gileade, onde tem cura, é testemunho. Talvez a sua cura, aquela sua aflição, aquela amargura, porque você não está testemunhando do amor de Jesus. Você não entendeu que você foi chamado para ser testemunha, para estabelecer algo. E Gileade, o significado dele é testemunha. E Deus quer curar a igreja brasileira. Deus quer curar nossas vidas. Deus quer curar essa geração. Então nós temos que entender que nós somos chamados como testemunha. Nosso chamado, não sei o que você vai fazer, o que você vai inventar, o que você vai abençoar o reino de Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra que Deus liberou para a sua vida é para você ser testemunha até os confins da terra. Sabe, o que você vai fazer vai gerar e vai impactar pessoas lá na África, impactar pessoas no Japão, na China, onde tiver gente. O que você fizer na sua família, sabe, as suas orações, as suas ofertas vão impactar pessoas até os confins da terra. E Gileade era assim, ele trazia a cura. Achei tão interessante hoje de manhã que o Júlio falou uma coisa, né? Ele falou que quando ele foi ministrar aqui na frente, ele estava com dor nas costas, a gente começou a orar por ele. Ele falou assim, tinha algo tremendo aqui neste lugar, que a dor dele sumiu. E na hora que ele estava ministrando, ele continuou ministrando, e não tinha dor nenhuma.
Até o Amós falou assim, então continua pregando o dia inteiro, né? Porque talvez seja isso. As nossas dores, as nossas aflições é porque a gente está pregando pouco, está testemunhando pouco, está fazendo menos para o reino de Deus. Quando você começa a gerar isso, as coisas vão começar a sair a cura na sua vida. Gileade vai chegar em você, vai trazer cura. Aleluia. E Deus, Ele promove isso, né? Em Atos 11, aleluia, aleluias. Em Atos 11, Deus começa a tratar com essa igreja em Jerusalém. Sabe, Deus começa a ministrar na vida de Pedro. Olha para você ver interessante, vou abrir para você aqui, que isso é muito forte. Atos capítulo 11. E ouviram os apóstolos, irmãos, que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles o que era o da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircunciso e comestes com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento no sentido, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Eu não vou terminar de ler, porque todo mundo conhece esse texto. Foi quando Pedro teve uma visão que descia um lençol e ele falou assim: mata e come, né? E ele falou: não, jamais eu vou comer algo impuro. Aí a voz falou com ele assim: olha, aquilo que eu santifiquei não pode ser impuro. E aí ele começou a entender que o evangelho era para todo mundo, não era só para o judeu. Interessante Deus começar a mover isso, né? Deus está falando com várias pessoas, que o Brasil está vivendo um momento que Ele quer mudar isso, quebrar aquelas coisas, barreiras que têm impedido a gente de cumprir o chamado dEle, né? E Deus começou a tratar com os apóstolos, com Pedro, para entender que o evangelho tinha que ser chegado até nós. Senão, gente, a gente não era crente, não. É verdade. Se Deus não tivesse intervido nisso, colocado perseguição, a gente não estaria nesse mover aqui maravilhoso. O evangelho não tinha chegado aqui. Então Deus interviu, começou a mexer nas pessoas. Então começa a orar para Deus começar a mexer. Deus está falando que Ele vai mudar, vai tirar as caixinhas, os padrões são de Deus, a forma é dEle. Não adianta você querer construir alguma coisa e dizer: Deus faz isso. Não, Ele que faz, Ele que move. Então Deus começou a mover. Mas sabe que na mesma hora que Deus começou a mover, sabe, quebrando aquelas filosofias erradas sobre a vida de Pedro, Ele começou a mover uns irmãos. Glória a Deus pela vida desses irmãos. Mas antes eu queria só lembrar um pouquinho, voltar lá atrás na igreja de Jerusalém. Estou contando sobre história, eu gosto de contar a história, porque isso é a nossa história, não é verdade? Jerusalém, a igreja primitiva é a nossa história. A igreja brasileira tem uma história, mas essa é a história da igreja primitiva. Em Atos 6, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Naquele mover de avivamento, Atos 6, capítulo 6, fala que quando chegaram gregos reclamando, assim: olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. O trabalho social da igreja está sendo esquecido. Aí os apóstolos falaram assim: olha, nós não vamos parar de fazer o que estamos fazendo para socorrer as viúvas. Nós vamos priorizar a oração. Quem já leu isso aqui? Eles priorizaram a oração. Gente, o trabalho social é importantíssimo, mas a liderança precisa priorizar a oração, para que seja liberado algo para a igreja. Sabe, os líderes têm que entender isso, que eles precisam ir para o lugar de intercessão, para que a igreja possa gerar algo novo ali. Quando eu vejo a vida de Daniel foi um intercessor, um homem que orava 3 vezes por dia. Mas sabe onde que Daniel orava? Na janela. Orava na janela que dava para Jerusalém. E você pode pensar: mas que homem aparecido esse Daniel, né? Mostrando para todo mundo que ele é muito crente. Aí veio uma perseguição para a vida dele. Ele devia estar no secreto, né? Hoje a moda do secreto. Por que Daniel não foi para o secreto? Ter experiência com Deus no secreto, na adoração dele lá. Ele foi lá para a janela. Sabe, porque a liderança precisa mostrar a cara que está orando. Sabe, se você está aqui, Deus está te levantando com isso, começa a mostrar para o liderado que você resolve as coisas na oração. Você não resolve na sua força. Vai para a janela e começa a orar. Você não tem ideia o como gerou pessoas em Israel depois que aconteceu aquilo com Daniel. Daniel estava na janela orando 3 vezes por dia. Veio a perseguição sobre ele.
E ele falou assim: eu vou parar de orar? Não vou parar mesmo. Ele sabia. Ele sonhava com Jerusalém. Ele sonhava que ia voltar. Então ele estava gerando aquele sonho que Deus ia resgatar aquilo. Então ele olhava para lá: eu estou crendo, eu estou esperando isso. Ele estava na janela. Aí quando veio a perseguição, que falou assim: olha, se você não parar de orar, nós vamos jogar você na cova dos leões. O que Daniel fez? É mesmo. Vou orar mais, vou dobrar as orações. Ele continuou orando, nem deu crédito àquela palavra, àquela lei, seja o que for, que estivesse sobre a vida dele. Ele não deu crédito. Aí, quando Deus honrou a vida de Daniel, e as pessoas que olhavam para Daniel na janela, o que você acha que essas pessoas fizeram? Olha, vale a pena ser um intercessor. Vale a pena orar. Não foi isso? Não foi essa mensagem que ele passou para eles? Será que não vai ser essa mensagem quando a liderança começar a priorizar, assim como os apóstolos? Não. Nós podemos fazer tudo, mas vamos priorizar a oração. Tem uma palavra profética que Jesus liberou para a igreja dele. Ele falou assim: a minha casa será chamada o quê? Gente, essa palavra já se cumpriu? Sim ou não? Eu acho que não. Para alguma coisa ser chamado de alguma coisa, o que tem que ser feito? Para você ser chamado de gordo, você tem que engordar. Para você ser chamado de magrelo, você tem que emagrecer. Não é verdade? É uma característica. As pessoas dizem: você é nordestino por causa do seu sotaque. Sua forma de falar te denuncia. Se você é paulista, você tem um sotaque. Se você é mineiro, você tem um sotaque. Não é a sua forma de falar, não denuncia isso. Para as pessoas chamarem a sua igreja de casa de oração, alguma coisa tem que denunciar essa igreja que ela é uma casa de oração. Tem ou não tem? Ou seja, a maior parte dali tem que ser o quê? Oração. Começa a complementar as orações. Com o tempo a gente fica orando, com o tempo a gente fica conversando, e até no Facebook, né, concorre também com a oração hoje, né, a pessoa fica lá no Facebook, com o tempo você fica no Facebook, na reunião, com o tempo você fica cantando, sabe? Casa de oração, sabe? A glória de Deus tem que vir quando tiverem pessoas assim com esse coração queimando, que vem para a igreja, fica 2, 3 horas orando, clamando por vidas, clamando por arrependimento, restauração. Aí minha casa será chamada casa de oração. Então os líderes têm que ir para a janela para mostrar que é importante. Foi isso que eles fizeram. Olha, nós vamos priorizar a oração. Vamos priorizar a oração e a palavra. E aí gerou algo, saiu algo maravilhoso na igreja. E quando veio a perseguição, a Bíblia fala que eles continuaram pregando só para judeu. Olha que interessante isso. O povo desobediente, né? 11:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. E que saíram de Jerusalém continuaram. Você sabe que está falando sobre luta que está vindo sobre o Brasil, e muitos vão questionar a mesma coisa. Mas tinha alguns ali que entenderam o valor da oração, que entenderam que Deus tinha algo, começaram a fazer diferente. E havia entre eles, versículo 20, alguns homens cíprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, aleluia, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Assim nasceu a igreja de Antioquia. A igreja que todo mundo pregava para todo mundo, uma igreja que saiu da perseguição queimando, que se importava com as pessoas, uma igreja que orava, uma igreja que intercedia, uma igreja que se importava com os outros. Sabe por que eu falo isso? Porque uma igreja que intercedia, que se importava, porque Jesus falou uma vez assim: vocês vão ser reconhecidos meus discípulos quando o mundo vê que vocês amam uns aos outros. Vocês vão o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E a igreja de Antioquia, ela foi chamada pela primeira vez de cristã. E não é uma igreja que tinha placa, igreja cristã. O mundo reconheceu que tinha algo naquela igreja. Uma igreja que saiu de Jerusalém, mas entendeu algo diferente. Será que Deus vai levantar algo diferente no nosso meio aqui, nesse congresso? Será que Deus vai levantar algo no seu coração, com esse clamor diferente, por vidas, por almas, por nações, pregando para todo mundo, entendendo isso? Será que Deus vai liberar algo? Será que Deus vai liberar essa palavra sobre o seu coração? E quando você voltar para o seu lugar, você, não, peraí, Deus me chamou com algo diferente.
Deus me chamou com algo diferente. Eu vou começar a pregar para todo mundo. Eu vou começar a pregar para todo mundo. E a igreja de Antioquia era uma igreja que eles amavam uns aos outros. Gente, não tem como falar alguém amar os outros sem intercessão. Para você amar o seu irmão, você precisa interceder por ele. Você precisa clamar pela vida dele. É ou não é? Não adianta você só visitar ele, abraçar ele. Você tem que gerar algo nele. E essa igreja intercedia uns pelos outros. Eles cuidavam dos outros. Aí quando o mundo chegou ali, olha, tem algo diferente naqueles pessoal ali. Eles são cristãos. Aleluia. Eles são cristãos. O mundo reconheceu que a igreja de Antioquia era cristã. Aleluia. Oh. Aqueles irmãos, eles se importavam uns com os outros. Aqueles irmãos criam que Deus tinha chamado eles para alcançar as nações da terra. E eu te falo mais ainda, eles deram ofertas para Jerusalém. A Bíblia fala no capítulo 12 que eles levantavam ofertas para Jerusalém. E eles enviaram Paulo e Barnabé como uma viagem missionária. Por isso nós estamos aqui. Paulo saiu, foi até a Europa, pregou o evangelho por causa desses irmãos que entenderam algo. Não falei o nome deles, eram nomes assim que tem, mas eram irmãos que viviam a igreja. Eram irmãos que sonhavam, que oravam, que entendiam. Deus me chamou para isso, então eu vou orar, eu vou crer, eu vou ofertar, eu vou enviar missionários. Sabe, será que Deus pode contar com você nesse momento para ser um desses irmãos? Para nesse momento que a igreja está caminhando para um lado fora, você sair dessa caixa e começar a sonhar com algo diferente, sonhar com algo que Deus tem preparado, com pessoas que se importam com os outros. Será? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Sabe, o seu chamado é muito mais do que concluir sua faculdade, fazer um casamento abençoado, que Deus tem preparado sonho para você. Ele quer muito mais do que isso. Eu sei o que você está esperando, mas Ele tem muito mais para a sua vida. Aleluia, Jesus. Nos capacita para nessa geração a gente entender. Nós entendemos. Nós sonhamos com aquele que o Senhor tem preparado para essa última geração. Incendeia esse jovem, Pai. Incendeia nossas vidas. Que sejamos muito mais do que a Antioquia foi para nossas vidas. Que venhamos incendiar muito mais. Que esse espírito que tinha naqueles irmãos lá se importavam com os outros seja liberar sobre as nossas vidas nessa tarde. Libera algo sobre as nossas vidas. Aleluia. Sabe, abre por favor Atos capítulo 13. Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, tinha até africano lá, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, eles jejuavam, eles pagavam preço, aleluia. A irmã falou de manhã aqui, não tem como, glória sem preço, é jejum e oração. Eles jejuando, disse o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo falava com aquela igreja, aleluia. O Espírito Santo falava, sabe? O Espírito Santo falou para eles: separai, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Glória a Deus. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles a mão, os despediram. E assim eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A primeira equipe missionária, a primeira viagem missionária, a primeira missionária que saiu foi daquela igreja. Que privilégio, que honra. Talvez Deus está te chamando para fazer algo mais ou menos parecido na sua igreja, eu não sei. Comece a sonhar coisas grandes, enviar missionários, sabe? Não é só assim dar aquela passagem, ir, vai para lá. Sabe, eu trabalho com missão, eu estava compartilhando com o pastor Kleber. Como que é tão complicado para a gente ouvir as histórias dos irmãos nossos que estão no campo, sabe? Nós estamos vendo um momento de crise no Brasil, a gente tem visto pessoas perdendo emprego. Agora, se você está no Brasil, você perde o emprego, você faz alguma coisa, né? Vende alguma coisa, arruma algum amigo perto de você. Agora,
desafiar a imaginar um pouquinho, você numa nação muçulmana, uma nação que não gosta de crente, que você foi enviado com o sustento de brasileiros. Você não tem ideia o que é isso, irmão. Você não tem ideia. Eu não estou querendo fazer drama com você. Estou querendo compartilhar o que a gente recebe de clamor, de oração. E sabe, o coração nosso quebra com isso. Porque eu sei que a nossa nação foi roubada. Deus deu dinheiro para a nossa nação. Ela começou a prosperar. E o inimigo veio, assolou, roubou. E não adianta você ficar com raiva dos nossos governantes. A resposta é na oração. Para que acabe esse principado de roubo na nossa nação. E Deus começa a trazer o dinheiro para as pessoas que estão sonhando com nações. Eu estou orando assim: Deus, tira desses ladrões e entrega na mão desses jovens que amam a nação, que amam ofertar, que amam, sabe? E se vocês for um desses jovens, Deus vai começar a liberar algo sobre a sua vida. Vai te dar ideia para você gerar dinheiro, provisão para enviar missionário, para cuidar de crianças na África, no Japão, na China, onde tiver umas crianças precisando. Deus vai liberar, vai tirar na mão desses ladrões e começar a entregar para vocês, para você poder enviar. Mas você tem que ter um coração diferente. Tem que ter um coração diferente, um coração que intercede, um coração que ama nações, que ama a vida. Sabe o que é interessante nesse capítulo 13, que eu fico tão impactado com ele, é o seguinte, que no versículo 2, ele fala sobre profetas. Você viu falar, existiam profetas, mestres, apóstolos, né? Paulo era um apóstolo, ele foi enviado, ele foi implantar novas igrejas. Então a igreja ela tinha, mas você viu falar sobre pastores e evangelistas nessa igreja? Eu desafio você a encontrar aqui. Será que eles esqueceram que pastor é importante para a igreja? Será que eles esqueceram que evangelista? O que vocês acham, gente? Não, eles, pastor e evangelista, a igreja não precisa disso, não. O importante são os profetas, são os mestres. Será que é isso? Você lembra que eu falei alguma coisa aqui de diferença que chama atenção? Né? Por que chamou atenção naquela igreja que tinha diferente? Que tinha profetas e mestres. O resto era tudo o quê? Pastores e evangelistas. Todo mundo era pastor e evangelista. Você lembra como é que ela foi gerada? Você lembra como é que ela foi gerada? Eles pregavam para todo mundo. Então eles gostavam de evangelizar. A cidade amava a Antioquia. Tinha graça. Então todo mundo que era igreja era evangelista. Todo mundo que amava por missões. Quando o Espírito Santo falou assim: manda Barnabé e Paulo. Gente, eles eram a liderança da igreja. Sabe? Paulo tinha um conhecimento fortíssimo na palavra de Deus. Barnabé era um homem cheio da unção de Deus. Espera aí, o Espírito Santo manda a gente abrir mão dos nossos mais importantes para mandar para missões. Mas eles queimavam por missões, aleluia. É isso que o Senhor quer, então nós vamos enviar os melhores. Vamos enviar Paulo e Barnabé, porque eles amavam, todo mundo pregava. Pastores, todo mundo se pastoreava, todo mundo orava pelos outros, todo mundo ajudava, socorria, todo mundo exercia o cuidado pastoral. Não precisava falar sobre sobrecarga. Por que os pastores são sobrecarregados hoje? O pastor que tem que orar para alguém, o pastor que tem que visitar, o pastor que tem amém, o pastor tem que ir. Ele faz isso para liberar um exemplo, né? Como eu falei sobre a janela, né? A liderança fica na janela, os pastores, ele gera esse exemplo para a igreja. Mas a igreja precisa fazer isso. A igreja precisa cuidar uns com os outros. E eles faziam isso. Tanto é que o mundo reconheceu eles, que eles se importavam tanto com os outros, que a igreja, que impressionou a cidade. A cidade de Antioquia ficou impressionada com o que acontecia com eles. Um se cuidava. Faltou alguma coisa, vamos lá ajudar um outro. Sabe, algum está doente, vou lá orar por ele. Os irmãos abraçavam uns aos outros, aleluia. E existia um cuidado pastoral muito forte naquela igreja. Amém. Sabe, e evangelismo era marcante, todo mundo era. Então, falar que tinha evangelismo, tinha evangelista na Antioquia era perda de tempo, porque todo mundo era. Falar que tinha pastores na igreja de Antioquia era perda de tempo, porque todo mundo era. E o que tinha alguns lá eram alguns profetas e alguns mestres, que um dava uma palavra, o outro dava uma palavra de ensino. Mas eles já tinham entendido como é que funcionava o cristianismo. Eles já tinham entendido o que era mais importante no reino de Deus. Eles já tinham entendido que não se faz cristianismo sem cuidar um do outro, sem se importar um com o outro, sabe? Eu tenho tido tanta experiência, nas missões que eu tenho feito, nas viagens, assim, eu gosto muito de falar sobre isso.
E o que eu vou falar aqui, eu não falo com alegria, porque é uma coisa triste, né, como brasileiro. Mas eu preciso falar isso, porque eu estou falando de nova geração, e eu creio que vocês vão fazer diferente. Ih, aleluia, falou baixo, né? Amém! Porque o que eu vou falar é coisa bênção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu estava no campo missionário, na verdade, não foi uma vez que aconteceu isso comigo. E na minha casa eu recebi um africano, e ele me falou assim: Pastor Jonas, a gente fica perdido, porque os missionários brasileiros, eles não gostam um dos outros. E sim, eles não querem que eu vá na igreja do outro. Eles não querem, sabe, ter um missionário lá que se foi relacionar com uma menina de outro ministério. Ele foi proibido de ir lá. E não é só isso, existia briga, separação, confusão. Aí você pensa assim: poxa, misericórdia esses missionários que estão no campo, né? Nossa, eles não foram bem preparados. Aí sabe o que eu percebi? Que isso acontece também aqui no Brasil. Ele não tem culpa de replicar aquilo lá. Aqui a igreja brasileira está precisando entender que nós temos que caminhar juntos. Aleluia! Nós precisamos caminhar juntos. Eu nasci na igreja batista, e há 30, 40 anos atrás existia uma certa disputa para saber quem que é a igreja que tinha a revelação mais importante. Quem que era a igreja que tinha mais unção? Qual é a igreja que tinha mais isso? Larga a mão disso. Sabe quem que é o mais importante no reino de Deus? Jesus. Ele é o mais importante. O resto está cooperando. E nós precisamos aprender a fazer missões juntos. E Deus me deu uma revelação que eu quero compartilhar com vocês. É bem rápido isso, mas isso é chave para a gente entender. Lá em a armadura de Efésios 6, eu não vou ler porque só para ganhar tempo, depois você entra. Ele fala sobre a armadura da cingir, né, com a verdade, a couraça da justiça. E fala uma coisa interessante lá: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Você presta atenção no nome paz? Tem como pregar o evangelho brigando? Não tem como, gente. Não existe isso. O evangelho da paz. A espada é para o nosso inimigo, para matar a carne, mas o evangelho é de paz, é de esperança, é de transformação. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então, quando você está na reunião da igreja, quando você vem no congresso, ele está nos preparando, ele está nos capacitando para a gente cumprir o chamado que ele tem nas nossas vidas. Só que nesse ambiente, o que tem de disputa, de confusão, e os missionários que saem daqui, muitas vezes eles vão para o campo e replicam isso. Aí chega no campo, ele encontra uma realidade que ele precisa, não adianta só o dinheiro, ele precisa de muitas coisas, ele precisa de saúde, ele precisa de cobertura espiritual, e talvez aquele missionário que está com ele lá de outro ministério, é o que vai ajudar ele. Mas ele não aprendeu a sair do Brasil juntos, não aprendeu isso. Aprendam isso, não faça nada sozinho, sabe? Se Deus te chamou um ministério, amém, meu ministério é muito grande, glória a Deus, mas esse ministério seu vai precisar de alguém, vai precisar de alguém interceder com José, vai precisar de uma oferta, vai precisar de alguma coisa. Você não vai fazer nada sozinho. Aprenda isso. Não tenta provar para ninguém que o seu ministério é mais poderoso que o dos outros. Todos que fizeram isso deram mal. É isso que Deus está tratando com a nossa nação, a nossa arrogância, quebrando, para a gente começar a entender que nós precisamos caminhar junto com o nosso irmão. O irmão é da presbiteriano, é assembleia, seja qual for a igreja, se você é nosso irmão, vamos juntar, vamos caminhar junto. E o descalçado são essa visão. Tem uma cultura em Israel que fala o seguinte: eu quero que você filtre a questão da cultura e preste bem atenção no que eu vou falar. Quando alguém era casado, ele não tinha filho, e se essa pessoa morre, a viúva ficava sem filho, descendência. Eles tinham uma cultura em Israel que o irmão, né, que vinha depois dele, teria que casar com essa viúva e gerar filhos para essa viúva. E aí ele gerava filhos para o irmão dele que tinha morrido. Se eu parar para pensar, é uma coisa meio que a gente não consegue entender essa questão da cultura. Eu não quero que você entre nessa cultura, né? Mas eu quero que você entenda o princípio de gerar filho para o seu irmão. Você entende isso? Sabe aquele ministério no bairro seu lá, que não tem o mesmo nome seu? Ele vai salvar vidas, ele vai gerar coisas,
e você está lá ajudando ele. Amém, o irmão falou amém ali, glória a Deus, amém. Sabe, a Antioquia investiu em coisas que eles nem imaginavam, investiu na gente, ele enviou missionários para a gente. Aí você vai ajudar aquele ministério lá, ele vai abençoar, você vai orar por ele, ele vai ser abençoado. Sabe, Deus não quer que você anule. E aquele irmão que casava com outra irmã lá, na verdade ele gerava filho para o irmão, ele tinha a vida dele, Deus não anulava a identidade dele. Deus não vai anular a sua identidade, Ele vai gerar algo na sua vida, mas Ele quer que você pare um pouquinho para socorrer o irmão. Sabe, isso tem que ser gerado nas nossas vidas. Nós estamos caminhando na nossa cultura brasileira como descalçados. E aqueles que não faziam isso, era chamado na praça, todo mundo cuspia nele, e eles eram chamados de descalçados. Então nós estamos caminhando nessa. Se você não quer socorrer seu irmão só porque ele não faz parte do seu ministério, é uma cultura de descalçados. Você sabe os filhos de Judá? A gente fala muito sobre Judá aqui, né? Que fala de adoração, de mover de adoração. Mas os filhos deles eram complicados, né? O irmão dele morreu e Judá falou para o filho: vai lá e levanta a descendência para o seu irmão. Ele ia lá, dormia com a mulher e na hora, sabe, ele jogava fora o sêmen para não gerar dependência. Isso é terrível, gente. A pessoa quer desfrutar do prazer de estar tudo ali, mas não quer que o preço de gerar algo para a pessoa. Entende isso? A Bíblia fala que isso não foi agradável diante de Deus, e ele matou. Aí o outro irmão foi na filha também fazer a mesma coisa, e Deus também matou ele. E a gente está correndo risco de morrer porque a gente está pensando só na gente. Não existe lugar no cristianismo para egoístas. Não existe lugar no reino de Deus para pessoa que só pensa nele só. Não existe lugar para isso. Você quer ser abençoado? Faz você muito bem. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Mas se você limitar só a você, Deus vai começar a trazer perseguição, assim como todos de Jerusalém. Deus vai trazer vai trazer confusão para a sua vida, porque você está pensando só em você. Não existe. Eu vou ajudar aquele irmão lá. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber com isso? Vai receber o reino de Deus sendo implantado até os confins da terra. Vai receber algo sobrenatural na sua vida. Sabe, Deus quer liberar isso. E quando a gente pensa só sobre isso, a gente fica triste, porque tem tanta gente sofrendo que quer fazer sozinho. Talvez a sua bênção daquele irmão que está lá, aquele que você socorre, depois ele vai te socorrer. E de repente o que você pode ajudar ele é algo que está tão fácil na sua mão, é o que está sobrando. Para você socorrer ele. E pelo sentimento egoísta, muitas vezes a gente não faz. E a igreja de Antioquia, ela entendeu isso. Que igreja não é feita com egoísmo. A igreja é feita para servir uns aos outros. A igreja é feita com corações quebrantados, dispostos a socorrer. Que Deus nos livre, a nossa geração, de se tornarmos descalçados. Mas que devemos caminhar na preparação do evangelho da paz, calçando os pés uns dos outros, cuidando uns dos outros, liberando o favor sobre a vida da nossa amiga. Pensa bem, sabe? Deus quer unir a igreja. E o diabo, ele quer desunir a igreja. Toda palavra que você fala para desunir, você está cooperando com o inferno, meu irmão. Então, presta atenção no que você está falando. Presta atenção na hora que você julga alguém. Sabe? Se você descobrir alguma coisa que é ruim, comece a orar. E evita ficar criticando o ministério do outro. Se Deus te chamou para ajudar, vai lá e socorra. Se Deus te deu condição, vai lá e socorra aquele ministério. Não seja um descalçado. Sabe? Seja alguém que esteja disposto a socorrer aqueles. É isso que Deus quer chamar. Eu lembro que eu orava muito sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo, né? Eu falava assim, gente, vamos orar para ser cheio do Espírito Santo. Você já orou essa semana, né? Até um dia que Deus me falou assim, Jonas, para de orar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Você pode achar estranho eu falar isso, mas essa oração não agrada a Deus. Você tem que orar para a nossa geração, sabe, toda ser cheia do Espírito Santo. Quando você ora, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, você está orando uma oração egoísta, errada. Você tem que orar, Deus, a minha casa cheia do Espírito Santo, a minha família cheia do Espírito Santo, a minha geração toda. Deus não tem uma bênção só para você. Tão grande é o meu Deus, aleluias. Mas eu faço aquela oração pequenininha. Que Deus grande, que só consegue me socorrer. Que Deus grande, que não consegue encher uma geração, tocar numa geração. Que Deus grande é esse, gente? Para de orar
orações mesquinhas, e começa a orar: Deus, traz 1 milhão de pessoas na minha cidade. Se a cidade tem 1 milhão de pessoas, traz 1 bilhão de pessoas salvas. Levanta jovens, sai pelas ruas, começa a orar para aquelas boates que estão lá, para eles pararem e serem transformados. Traz milhares, sabe? O evangelho é para milhões e multidões. E não acontece porque a gente ora só para a gente. Nós somos descalçados, está pensando só resolver o meu problema. Que Deus nos levante com uma visão diferente, com a visão de gerar algo de maneira sobrenatural. Você não pode orar só pelo seu ministério, só pelo que Deus tem para a sua vida. Comece a orar para o Brasil, comece a orar para as nações da terra, comece a orar para Deus trazer um avivamento. É tão maravilhoso quando a gente fala sobre avivamento, né? Gente, eu fui na cidade dos Estados Unidos, na cidade de Charles Finney. Deus trouxe avivamento naquela cidade em 1800. E minha mãe contava, minha mãe lia dos livros de Charles Finney. Para mim é muito forte isso, né? Eu lembro minha mãe contando, e Deus me deu o privilégio de ir nessa cidade, conhecer, entrar na igreja. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente olha para esses lugares que teve avivamento, que Deus quer fazer um novo avivamento, sabe, que inspiram a gente. O avivamento da Rua Azusa, sabe, sempre foram inspirados no avivamento de Gales, né? Então, os avivamentos inspiram outros. Os avivamentos inspiram outros. Vai liberando como ondas, vai liberando, sabe? Deus quer liberar isso como onda. Então, o que Deus liberar sobre a sua vida, que incendiar o seu coração, não é só para você. Então, se você começar: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para de orar assim. Comece a orar para a sua geração ser cheia do Espírito Santo. Quando você entrar aqui numa reunião, para de orar para que você seja tocado. Ora para que todo mundo seja tocado. Eu não quero que ninguém saia daqui sem ser tocado. Eu não quero que ninguém saia daqui sem ser impactado. Essa é a oração que move o céu. Essa é a oração que faz diferença, que chega como cheiro suave diante de Deus. É uma oração que enxerga a grandeza de Deus. É uma oração que sabe que Deus tem planos. Aleluias. Tão grande é o meu Deus, cantarei, tão grande é o meu Deus, todos hão de ver, tão grande é o meu Deus, tão grande é o meu Deus, cantarei, tão grande é o meu Deus, todos hão de ver, tão grande é o meu Deus. Essa parte que eu amo nessa música. Eu tenho um Deus grande, e todos hão de ver que o nosso Deus é grande. Começa a sonhar com isso. Só você vai sair daqui com um sonho pequenininho, sabe? José sonhou com algo que todo mundo impressionou. Como aí, você vai ser alguém que todo mundo vai se dobrar diante de você. E na hora que Deus colocou ele naquela posição, ele foi alguém que abençoou todo mundo. Ele entendeu que Deus podia colocar ele naquela posição, desde que ele tinha esse coração de abençoar. Sabe por que Deus não libera mais coisa, não libera mais dons, não libera mais unção? Porque a gente está nesse pensamento egoísta. Sabe, a gente é seduzido muito facilmente por fama, por sucessos. Aí quando Deus começa a liberar, você fica impactado. Você tem que impactar com pessoas sendo transformadas. Sabe, ser tocado quando você vê uma pessoa sendo transformada, quando você vê o evangelho entrando na família, restaurando aquela família. É isso que tem que ser um motivo de alegria. É isso que tem que gerar esperança nas nossas vidas. É isso que tem que gerar, saber que Deus vai te usar para isso, para milhões e milhões de pessoas. Será que você consegue entender isso? Que Deus quer te usar para tocar milhares e milhares de pessoas. Gente, Deus tem liberado palavras aqui, eu vi os Judson liberando palavras, eu vi pessoas também liberando palavras. Você prestou atenção no que foi liberado aqui? Se você é alguém inteligente, esperto, você vai começar a orar sobre isso. Eu não vou. Aleluia. Você vai começar a orar sobre isso. Vai começar a jejuar sobre isso. Vai começar a sonhar sobre isso. E lembrar que isso não é só para você. Quando Deus começa a te dar uma coisa, quando Deus te der uma chave, Deus me deu uma chave. A chave é para abençoar o reino de Deus. Sabe como é que Deus chamou Abraão? Sabe como é que Deus chamou Abraão? E, na verdade, Deus não chamou Abraão, Ele chamou o pai dele, que se chama Terá. Quando a gente fala sobre capítulo 12,
do chamado de Abraão, né? Você precisa ler o capítulo 11, né? Que fala que Terá saiu da terra dele para ir para Canaã. Você viu como é que foi? O que aconteceu com Terá? Que ele saiu e não chegou em Canaã, né? A Bíblia fala que Terá saiu lá de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Aí no meio do caminho ele parou numa cidade. A Bíblia fala que era uma cidade montanhosa. Arã significa montanhas, né? Igual Belo Horizonte aqui, você tem aquela vista, né? Você olha assim, e era agradável, um ar-condicionado, uma coisa fresquinha, confortável, sabe? A tecnologia, ela vem favorecer muito isso para a gente, né? A gente se sente confortável, o nosso ego tá massageado, isso é bom, é gostoso, e você morre onde Deus não te chamou, sabe? Terá, ele saiu com a missão para ir para Canaã. Aí a Bíblia fala que Terá morreu em Arã. Aí Deus chamou a outra geração. Talvez é isso que Deus está fazendo no Brasil, chamando vocês. E se vocês não chamarem, Deus tem outra geração, Ele faz outra coisa. Mas eu quero ser esse, sabe? Eu quero fazer parte do que Deus vai fazer nessa geração. Eu quero fazer parte, sabe? E quando Deus chamou Abraão, na verdade o nome dele era Abrão, depois que mudou o nome dele, Abrão, sai da tua terra. Ele nem falou para onde que ele ia, né? Então é interessante que Abraão, ele não tinha filho, ele não tinha o que precisava fazer uma grande nação, e Terá já tinha, né? Terá já tinha filho, tinha um monte de coisa, mas ele não conseguiu fazer, ele morreu no caminho. Quantas pessoas se levantaram para fazer a obra de Deus com tanta coisa, com tantos sonhos, com tantas revelações, ficaram pelo caminho. Abraão não tinha nada, nem o mais importante, que era filho, ele não tinha. Ele não podia ter filho, e estava com 75 anos de idade. Ele já tinha perdido muita coisa, mas ele recebeu. Aí no capítulo 12, Deus libera uma palavra para Abraão. Abraão, eu farei de você uma grande nação. Você será abençoado onde você for. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Eu vou ser contigo por onde você for. Eu vou te usar, eu vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o chamado de Abraão é para ele ser bênção. Entenderam isso? O chamado de Abraão é para ele ser bênção. Será que o nosso chamado também é para ser bênção? Não tem como pensar diferente. Deus nos chamou para ser bênção. Deus chamou você, a nossa geração, o Brasil, para ser bênção nas nações. Eu queria só terminar com um testemunho aqui. Que eu tenho um vizinho, eu sempre falo isso, que ele é um privilégio para mim, né? Eu moro no bairro Nova Suíça. Eu tenho um vizinho que ele é um refugiado, ele veio fugido para o Brasil, né? Mas, gente, toda vez que eu ouço o testemunho dele, talvez alguns já conheçam ele, e como ele é refugiado, eu não vou citar nomes, porque ele foi um muçulmano que se converteu ao cristianismo. Então, para ele se converter, ele tinha que fazer o seguinte: se você aceita Jesus, você morre. E lá quem mata são os próprios parentes. Então ele fugiu para cá. Ele fala que os filhos dele não teve o privilégio de conhecer os pais, os avós. Então isso é muito bom, a gente poder acolher ele. Ele fala que o Brasil acolheu ele. Ele fala que, irmão, Deus te trouxe aqui para você incendiar a nossa nação, incendiar os nossos jovens. E quando ele fala sobre o testemunho de conversão dele, ninguém podia ler a Bíblia lá, né? Porque o Islã, se você fala alguma coisa contra o cristianismo, você é morto. Se você falar assim, a gente pode questionar? Não pode questionar nada, é morto. Se você é pego com a Bíblia debaixo do braço, você é condenado à morte, mais do que quem estiver usando maconha, cocaína, né? Então é algo complicado. Mas se Deus entrou na vida dele, ele falou uma coisa, que o Islã foi implantado há mais de 600 anos pelo Maomé, e ninguém falou de Jesus para eles. Só agora, com a internet, que tem chegado algumas coisas, sabe, a gente tem falhado com isso, né, de levar. E quando o evangelho entra, e quando ele leu a Bíblia pela primeira vez, ele falou que teve que roubar uma Bíblia. Ele foi tão incendiado para conhecer algo sobre Jesus, que ele não podia pedir a Bíblia emprestada para os crentes lá, porque os crentes lá podem ser crentes, só que não pode pregar para o Islã. Se pregar, é crime, vai morto. Então, se alguém quer uma Bíblia, é muito complicado.
Então ele teve que roubar, ele ficou assim disfarçado, roubar a sede de conhecer. A gente despreza aqui, né, uma palavra, a gente tem sono, tem um monte de coisa quando a palavra é liberada. E tem gente, bilhões e bilhões, que estão com sede da pregação do Evangelho. Isso quebra. Saber que por causa da nossa desobediência, pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. E aí, ele foi lá, começou a folhear aquela Bíblia. Na hora que ele abriu, a Bíblia foi transformada. E ele teve que fugir. Mas ele conta uma história sobrenatural que viveu lá, fugindo. E Deus livrou a vida dele, mesmo nesse ambiente todo. E uma coisa que fez ele vir para o Brasil é o seguinte: ele falou assim: eu não me importo de morrer por causa de Jesus, mas eu não quero que meus filhos sejam discipulados pelo Ilan. Então eu prefiro sair daqui. Mas ele quer voltar para lá. Sabe que tem mais alguém que quer voltar com ele lá, gente? Ele está preparando o passaporte para voltar. E quando a gente fala coisa assim de fazer pregação em lugar perigoso, as pessoas assustam. Mas é maravilhoso. Ele contou que Deus dava livramento, mais de 20 anos, vivendo nas cavernas, fugindo. E Deus dando livramentos para ele. Sabe? É isso que Deus faz. O mesmo Deus que livra você aqui de morte, de assaltante, é o mesmo Deus que te livra também no campo. Aleluia. Então começa a entender isso. Começa a acreditar que se Deus te chamou para um lugar de alto risco, vá. Se Deus te chamou para caminhar em situações perigosas, vá. Porque Ele é contigo. A palavra que Ele deu para Abraão foi essa. E a palavra que Ele deu para nossas vidas é essa. E é um privilégio, porque eu sempre posso ir na casa dele, ele vai lá em casa, a gente tem tempo junto. E é precioso, você precisa caminhar com gente assim, para levantar a sua fé. Pessoas que não se importam de perder o pescoço por causa do Evangelho. E a igreja foi gerada por pessoas assim, que pagaram preço pelo Evangelho. E no dia que ele foi batizado, vocês viram na internet aqueles copos, 21 que foram decapitados? Quem lembra dessa história? Foi essa igreja que batizou eles. Porque é o seguinte: toda vez que chegavam numa igreja lá, eu sou o mesmo muçulmano, ninguém queria batizar ele. O pessoal ficava assim cismado, porque pode ser cristão, nominal, mas não pode pregar para ninguém. Sabe, igual aqui, né? O diabo coloca, a gente não pode pregar para ninguém. Ele coloca isso, medo nas pessoas. A gente tem que ser igual a Antioquia, sabe, intrépidos, cheios do Espírito Santo para poder pregar. E lá eles têm medo de morrer, então eles não pregam. Então chega alguém falando assim: eu sou o mesmo muçulmano, eu quero ser batizado. Será que ele está fingindo? Será que ele quer aqui descobrir alguém que está pregando para ele? Então foi uma luta muito grande. E na hora que ele foi para esses irmãos, que eles aceitaram, por isso que eles perderam o pescoço, né? Porque eles pregam para todo mundo, né? Ele falou assim: olha, para você fazer parte, você tem que entender que você tem que morrer para o seu trabalho, morrer para a sua família. Sabe, eu lembro quando eu fui batizado, o pastor não falou isso comigo, não. Falou com você, gente? Pastor nenhum fala isso, não. O pessoal fala assim: eu vou pensar mais se eu quero ser crente. Mas e se Deus te chamar para algo sobre isso? A verdade é que nós estamos vivendo, gente. Não se engana. Toda vez que você fala que você quer servir mais a Deus, o diabo quer cortar seu pescoço. E a gente acha que o mundo tenebroso não é tão tenebroso. É assim. O diabo quer destruir sua vida, quer cortar seu pescoço. É por isso que você precisa do seu irmão junto com você. Sabe, eu queria que a gente orasse um pouquinho. Mas antes de orar, eu queria que você abrisse Gálatas 6:2. Eu queria que você orasse com o irmão que está ao seu lado, ou com outra pessoa que você sentir de orar. Gálatas 6. Todo mundo achou? Vou esperar todo mundo achar. Amém? Todo mundo achou? Eu queria que você fizesse, além de orar, prestasse bem atenção no que está escrito nesse versículo. Gálatas 6:2. A minha versão fala mais ou menos assim: leve as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Amém? Leve as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei do amor. Você quer cumprir? Você quer fazer ser uma igreja
comece a levar as cargas dos outros. Você levar a casa, as pessoas vão te levar as suas cargas. Você vai levar de alguém, alguém vai levar de você. E aí a igreja vai ser curada. Vai chegar esse ambiente. Eu queria que a gente fizesse isso agora. Que você chegasse para a pessoa que está do seu lado. Se você viajou com ela, veio para cá, eu não sei. Você pergunta assim, meu irmão, qual a carga que você está sentindo, que você quer que eu ore nesse momento? Talvez seja complicado a gente compartilhar com pessoas que a gente conhece, né? Algumas cargas mais delicadas. Se você não quiser compartilhar, não tem problema. Mas compartilha com o seu irmão. Pergunta para ele, o que você quer que eu ore para você? Qual a carga? O que você está sentindo pesado? Nós vamos orar. Se você quiser sentar 3, 2, mas eu queria que todo mundo orasse. Um orasse pelos outros. Sabe? Ok? Entenderam? Vamos orar. Vamos começar a pôr em prática para a gente tornar uma igreja que agrada o Senhor Jesus. Uma igreja que vive isso. Uma igreja que se importa um com os outros. Sabe, a gente senta perto de pessoas e nem pergunta para ele qual que é a aflição dele, não é mesmo? Né? Sente perto de pessoas no seu trabalho, você olha para o rosto dele, pergunta qual que é a carga dele. Pai, vem e fala comigo, vem e trata comigo, muda o meu caminhar. Ó Pai, vem e sonda minha vida, onde os meus pensamentos, meus caminhos maus. Ó Pai, vem e fala comigo, vem e trata comigo, muda o meu caminhar. Ó Pai, vem e sonda minha vida, molde os meus pensamentos, meus caminhos maus. Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, venha me quebrar. Quero ser como um quadro nas mãos do pintor, vem me fazer de novo. Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, venha me quebrar. Quero ser como um quadro nas mãos do pintor, vem me fazer de novo. Ó Pai, ó Pai, vem e fala comigo, vem e trata comigo, muda o meu caminhar. Ó Pai, vem o som da minha vida, molde os meus pensamentos, meus caminhos maus. Ó Pai, vem e fala comigo, vem e trata comigo, muda o meu caminhar. Ó Pai, vem som da minha vida,
molde os meus pensamentos, meus caminhos maus. Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, venha me quebrar. Quero ser como um quadro nas mãos do pintor, vem me fazer de novo. Quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, venha me quebrar. Quero ser como um quadro nas mãos do pintor, vem me fazer de novo, vem me lava, me transforma, me muda. Fala comigo, Deus, faz de mim um vaso de honra em suas mãos. Vem me lava, me transforma, me muda. Fala comigo, Deus, faz de mim um vaso de honra em suas mãos. Me ensina a amar como tu amas. Me ensina a amar com seu amor, Senhor. Diga. Me ensina a amar como tu amas. Eu quero ser como tu. Glória a Deus. Sabe, eu quero fazer uma oração. Deus colocou no meu coração de fazer isso. E eu não quero chamar ninguém aqui para frente para perguntar se vocês têm chamado missionário, né? Eu acho que isso é muito clichê. Eu já fiz isso muito. E eu amo orar pelas pessoas que têm um chamado. Mas eu quero fazer uma oração diferente nessa noite, nessa tarde, né? É o seguinte, preste bem atenção no que eu vou falar. Quando Deus dá uma direção, sabe, certamente Ele vai liberar algo.
Olha, quem aqui neste lugar que entende que Deus vai te usar para abençoar as nações e espera que Deus dê, sabe, uma ideia, uma revelação, algo que vai entregar na sua mão para abençoar as nações da terra? Ele vai te dar algo para abençoar especificamente. Eu não sei, de repente você vai inventar alguma coisa, você vai criar alguma coisa, você vai juntar um grupo de pessoas, vai mobilizar alguma coisa. Eu tenho visto pessoas fazendo coisas tremendas, jovens mobilizando para levantar dinheiro, jovens mobilizando para interceder, sabe? Deus quer liberar algo nessa tarde para a sua vida. Quantos creem nisso? Sabe? Então, se você é uma dessas pessoas, eu vou orar por você nessa tarde. E só queria te falar uma coisa, sabe? Deus vai liberar algo sobre a sua vida. Deus vai liberar algo. E se você crer, receber isso que Ele vai liberar, você vai ter sonhos, Deus vai te mostrar algo. Mas isso para abençoar as nações. A aliança que Deus fez com Abraão, Ele quer fazer com você aqui agora. Amém? Você entende isso? É tão interessante que o brasileiro tem pouca estima, mas Deus quer levantar a nossa estima. Ele quer fazer pessoas que sejam referência no mundo, sabe? O Brasil, aqui em Belo Horizonte, perdeu de 7-1 para a Alemanha, foi uma vergonha. Perdeu de 4-3, é outra vergonha maior. Mas Deus quer tirar essa assolação das nossas vidas, não é mesmo? Você sabe que não existe nenhum brasileiro que ganhou um prêmio Nobel. Quem sabe está aqui, Deus vai liberar para a sua vida uma estratégia com o prêmio Nobel para acabar com a fome do mundo, para acabar com a doença de alguma coisa. Eu não sei, gente. Nosso Deus não parou de ser inteligente. Ele gerou, Ele é criativo, Ele tem muito. Ele está procurando de pessoas. Ele está procurando de pessoas que o coração, esse coração que tinha Antioquia, esse coração da igreja, Ele está procurando pessoas. Amém? Não é obrigado você orar comigo, não. Mas você orar, eu queria que você acreditasse. Porque Deus vai liberar, vai entregar coisas na sua mão para gerar algo para as nações. Para você ser um provedor, tanto de intercessão quanto de ensino. Não sei o que Deus vai liberar. Tem pastores aqui, quem sabe ele vai poder treinar missionários, vai treinar equipes para enviar. Tem jovens aqui que vão criar teses de doutorado que vai influenciar o mundo. É mesmo. O que será que Deus vai liberar para você nessa tarde? Você crê nisso? Então, se você crê, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero fazer essa aliança com o Senhor, para que o Senhor entregue nas minhas mãos uma revelação, um sonho, uma estratégia, para que eu possa abençoar as nações da terra e cumprir o chamado que o Senhor confiou ao Brasil. Eu creio que o Senhor pode gerar na minha vida algo sobrenatural para que eu possa abençoar. E eu te peço, me dê graça, me dê condições para cumprir essa aliança com o Senhor. Porque se o Senhor só me der uma estratégia, eu quero também um coração voltado para abençoar a vida de pessoas, para que o teu reino chegue até os confins da terra, para que a minha vida seja usada para abençoar milhares e milhares de pessoas, para que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo e ser testemunha do teu reino até os confins da terra. Senhor Jesus, me ajuda, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser a esperança para essa nação, de uma porta, de algo que vai mudar e vai abençoar. Abre os meus ouvidos, me dê discernimento, faça um filtro de tudo aquilo que vem do diabo para adoecer a nossa alma, o nosso espírito. Eu quero ser sarado em nome de Jesus.
Amém. Agora coloca a mão no seu coração, eu vou orar. Pai, o Senhor colocou no meu coração para mim fazer essa oração. Eu não sei o que significa isso, mas uma coisa eu sei. O Senhor vai fazer algo novo na vida desses jovens, de cada pessoa que está aqui. Pai, eu já orei por tantas pessoas, eu vi pessoas sendo curadas. O Senhor me deu algumas direções, eu fiz, o Senhor honrou. E o Senhor tocou no meu coração de fazer isso, Pai, para que esses jovens possam gerar algo para abençoar as nações da terra. Para que o Senhor venha trazer uma revelação, um entendimento, um sonho, uma invenção, algo que vai mudar a vida de pessoas. Eu não sei o que é, Jesus, mas eu sei que aqueles que creem já receberam. Aqueles que creem vão gerar isso no teu trono, vão sair daqui com a certeza que o Senhor tem algo preparado para a vida deles, que é grande. Meu Deus, então eu oro em concordância com as orações que foram feitas aqui. Meu Deus, com aquele que foi liberado neste lugar, com as palavras proféticas que estão sendo liberadas, que vão ser liberadas ainda. Meu Deus, eu uno minha oração a esses irmãos que têm liberado e clamo por cada um agora nessa tarde, para que o Senhor possa gerar. Espírito Santo, o Senhor é que dá ideia, o Senhor que dá entendimento. A tua palavra nos fala que o Senhor ungiu aqueles artífices para construir a obra. O Senhor pode fazer isso também, trazer uma unção, Pai. Trazer uma unção sobre a vida de cada um, para a construção. O Senhor ungiu aqueles irmãos para fazer obra de arte, para a construção da arca. Eu sei que o Senhor vai fazer isso nessa noite. Eu sei que o Senhor vai fazer agora, Jesus. Eu quero a unção, Jesus. Libera essa unção. Oh, Pai. Começa a falar línguas. Começa a falar línguas. Começa a clamar. Oh, eu me rasgo por inteiro, faço dor, mas vem novamente. Eu mergulho na minha arte, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a sua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, cantemos a Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
ti, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais te ver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória. Quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória. Cantemos santo, só as vozes. Vamos orando em línguas, vamos lá, vamos lá. Abra sua boca, vamos lá. Sabe uma coisa, que quando Elias estava para ser levado aos céus, ele liberou uma palavra para Eliseu e falou assim: se você vir o momento que eu subir, você pode pedir o que quiser, vai ser liberado. E ele pediu porção dobrada. Aleluia. Esperto esse Eliseu, né? Ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. E ele ficou lá vigiando. É uma estratégia, você tem que ficar. Se Deus te prometeu alguma coisa, você vai receber. E ele ficou. Veio alguém, tentou tirar ele do caminho, mas ele continuou perseverando. É por isso que as pessoas perdem, porque esquece ser vigilante. E aí, na hora que ele viu, sabe, ele pegou a capa de Elias, e ele voltou para trás. A Bíblia não fala que como é que Eliseu, se Eliseu, sabe, tem uma visão, se ele só pulando de alegria. Mas a Bíblia fala que quando ele estava voltando, ele chegou na beira do rio Jordão. Ele tinha visto Elias passar em seco pelo rio Jordão. Na hora que ele estava voltando, fazendo o caminho, ele falou assim: cadê o Deus de Elias?
Se o Deus de Elias me ungiu, eu quero ver o poder agora. Sabe, você precisa começar a crer assim. Cadê o Deus que eu fiz uma aliança com Ele? Eu quero Ele manifestar na minha vida, eu quero isso. Se Ele me deu um sonho, eu quero isso. Cadê o Deus? Porque a coisa que você faz na sua força, você vai fazer na sua força. Mas se Deus te chamou e te preparou, Ele vai fazer algo. Você consegue entender isso? Cadê o Deus de Elias? Sabe, se Deus te chamou, se você sentiu algo que Deus está tocando no seu coração especificamente para isso, comece a caminhar. Eu quero que esse Deus comece a gerar na minha vida, porque Deus faz aqueles que não são para serem algo. Então Ele não vai chamar quem saia, não. Você que não tem nada, não tem um dinheiro, não tem um sonho, é esse que Deus chama. São esses. Cadê o Deus que me chamou? Aí você vai começar, você começa a caminhar nessa fé. Deus vai começar a abrir o Rio Jordão para você. Se você começar a vigiar nesse momento, Deus vai começar a abrir esse rio para você. E vai começar a escancarar. Sabe uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, importante, sobre aliança? É o seguinte, toda aliança ela tem um pacto, você tem um sacrifício, né? Deus colocou no meu coração, pensa bem o que eu vou falar com você. Sabe, para você ofertar algo no reino de Deus. Mas eu queria que você ofertasse no missionário. Eu não vou falar valor, eu não quero falar para quem, sabe? Se Deus te chamou, Ele vai te conduzir como fazer. Se você não tem dinheiro, você vai vender alguma coisa. Deus vai te dar um valor e você vai separar. Deus, eu quero que o Senhor me use para ser um provedor para os missionários. Gente, que bênção isso. É ou não é? Pensa bem isso. Deus te dá a oportunidade de você financiar o reino dele. Ele podia gerar outra maneira, mas Ele confiou isso para a gente. Confiou o Brasil para fazer isso. É por isso que o Brasil está sendo tão roubado. Porque o inimigo sabe que Deus vai abençoar a nossa nação. E quem sabe é você que Ele quer usar. Aí Deus falou para mim falar para vocês nessa tarde, para você separar uma oferta, sabe, selando essa aliança. Não sei como é que você vai fazer. Se você vai chegar na sua terra, vai dar para o missionário, ou se você vai dar aqui, ou se você vai vender alguma coisa que você tem lá para poder ofertar. Talvez você não tenha nem dinheiro para ofertar isso. Mas você vai falar assim: Jesus, eu estou selando essa aliança porque eu creio que o Senhor vai me usar para isso. E por fé eu já estou ofertando. Sabe? Eu já estou crendo. Eu quero ser usado para me abençoar as nações na terra. Eu vou ser um provedor. Você é alguém que vai abençoar as nações na terra financeiramente. Em oração, em oferta. Assim como a Antioquia. A Antioquia, ela ofertava. Ela ofertou neles. Né? Deus quer usar nossas vidas. E Ele vai te começar a dar ideias. Sabe? Presta atenção nos sonhos que você tiver, nas coisas que você quer inventar. Não sei. Ou você vai fazer algo diferente que todo mundo está fazendo, mas vai fazer diferente. De repente, o que você já está fazendo, Deus vai começar a escancarar. Mas, se você tem um propósito para isso, Deus vai começar a te usar. Então, vocês entenderam o que eu falei, gente? Sabe? Se você crer, você vai fazer isso, você começa a pôr em prova o que Deus tem na sua vida. Ele está te chamando, sabe? E se Deus te chamar também para ir para o campo, mesmo sendo provedor, vai. Sabe? Oferta nas missionárias, mas consta aqui você pode começar a abençoar. Sabe, eu tenho um amigo nosso que é missionário. E ele me fala que 80% do sustento dele vem de adolescentes e jovens. Aleluia. Deus está tocando jovens. Você consegue entender isso? Aí você pensa assim: o que jovem tem de dinheiro para abençoar missionários? Sabe, mas esses jovens estão amando missões. E quando Deus chamar ele para ir, eis-me aqui. Quando Deus falou para Antioquia: envia Paulo e Barnabé, agora. Se Deus falasse: manda mais um aqui, quero ir. Porque quando você começa a queimar, quando você começa a se envolver com isso, você quer também ir, você quer também fazer parte. E é um privilégio que Deus está dando para nossas vidas, para essa geração tocar as nações da terra. Sabe, eu cresci numa juventude que existia a promessa que o Brasil ia ser celeiro, e eu não abri mão dessa promessa. Sabe, eu tenho orado sobre isso, eu estou crendo nisso, eu sei que Deus vai fazer. Se o diabo não quer, não me interessa. Se alguns líderes não querem, não me interessa. Mas nós queremos, amém? Nós queremos ser usados por Deus. Sabe, hoje eu podia estar falando aqui o Deus de Terá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Como é que a gente fala na Bíblia? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, se a pessoa quiser abrir mão da bênção, que abra. Nós não vamos abrir. Do privilégio de ser abençoado no reino de Deus. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa tarde. Muito obrigado por cada jovem
Eu oro para que o Senhor possa renovar as forças dele para essa noite, que eu sei que você tem muita coisa para liberar nessa noite ainda, e que o Senhor possa derramar, Pai, mais e mais. Libera, Pai, o que o Senhor tem para preparar nossas vidas, o que o Senhor tem para nos levar ao lugar que o Senhor tem te chamado, Pai. Muito obrigado por cada um que esteve aqui com esse coração aberto, Pai. Meu Deus, esses jovens realmente mexem com a gente, porque tem tantos jovens no mundo que estão pensando com outras coisas, eles saíram e vieram aqui, meu Deus, ouvir a Tua palavra, eles estão valorizando, meu Pai, o Teu reino, Jesus. Alguma coisa tem no coração deles que agradou o Senhor, Jesus. Eu sei disso, Pai, então faz, libera mais. Meu Deus, Eliseu pediu da porção dobrada, nós estamos pedindo mais do Teu Espírito, Jesus.